Tudo bem? Bom, vocês já me conhecem, eu sou Amanda Costa, sou química, educadora física, mestre em ensino de ciências, atleta de fisiculturismo, ex-atleta da categoria bodybuilder. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre esteroides anabolizantes e mulheres. E por que eu vou falar sobre isso? Bom, primeiro, porque eu recebo muitos questionamentos, seja pelo meu Instagram, para quem ainda não me segue, Manda Costa Fitness, Manda Costa Fitness. Então eu recebo muitas dúvidas pelo direct, também pelo meu e-mail e pelo próprio canal do YouTube. Muitas vezes aqui nos meus vídeos as pessoas colocam muitos comentários relacionados ao uso de esteroides anabolizantes por mulheres. E em segundo lugar, esse é um tema muito debatido nos meus cursos. Eu sempre levo esse tema e no momento dessa abordagem eu percebo o imenso interesse dos participantes. É claro, isso é muito comum, isso é esperado, afinal de contas não tem um espaço de fala tão grande sobre esteroides anabolizantes em mulheres. Então, quando tem oportunidade, fica muito claro para mim o interesse, né, que as pessoas têm, e eu estou aqui gravando esse vídeo. Bom, primeiro a gente precisa entender que esteroides anabolizantes são medicamentos, são fármacos e têm uma ação específica no organismo, né? E aí vem aquele questionamento: Manda, existe um esteroide anabolizante específico para mulheres? Quando essa pergunta chega, eu percebo que o que as pessoas querem saber é um esteroide anabolizante específico para mulheres, ou seja, que gere apenas o anabolismo e não gere os caracteres androgênicos, ou seja, ligados à virilização, às características masculinas. E não existe um esteroide anabolizante androgênico, como o próprio nome diz, que não desenvolva, pelo menos num pequeno grau, as características androgênicas. E o que acontece muitas vezes? Eu recebo, né, algumas questões onde as pessoas falam assim: não, mas fulana de tal, minha amiga utilizou e eu não percebi virilização. Muitas vezes a dose foi tão sutil que os caracteres masculinos, os efeitos androgênicos foram tão sutis que você não chegou a perceber. Eles talvez não fossem, né, perceptíveis, mas com certeza ocorreram. Porque esteroides anabólicos androgênicos são produtos que desenvolvem características anabólicas e androgênicas. Um outro ponto que a gente precisa dar atenção, né, é que existem sim alguns esteroides anabólicos que têm um maior grau ou menor grau de características de propriedades androgênicas, ou seja, alguns esteroides anabólicos vão gerar sim mais efeitos androgênicos, vão virilizar mais, e outros têm essas propriedades androgênicas em menor grau, assim como o anabolismo. Nós temos aí esteroides anabólicos androgênicos que geram um maior nível de anabolismo, quando nós temos outros que geram um anabolismo em menor grau. Então, muitas vezes, mulheres optam pelo uso de esteroides anabólicos que virilizam menos, que têm um grau de androgenismo menor, tá? Isso é importante que seja falado, essa diferença entre os esteroides anabolizantes. Agora, é preciso também ficar atento ao fato de que os esteroides anabolizantes androgênicos, eles são dose dependente, os efeitos dos esteroides, né? Eles são dose dependente e indivíduo dependente. O que isso significa? Que eu posso ter um esteroide anabolizante com um grau de características androgênicas menor, mas que se eu utilizo doses muito altas por um longo tempo, sim, eu posso ter o desenvolvimento de características virilizantes, tá? Eu posso ter virilização aparente. E um outro ponto, essa substância ser indivíduo dependente. O que isso quer dizer? Que depende muito do organismo. Uma mesma dose de esteroide anabolizante pode ser utilizada por um indivíduo e desenvolver certas características virilizantes, um certo nível, um certo grau,
de efeitos androgênicos, e em outro indivíduo, esse grau pode ser muito maior, porque tem essa característica, né, de ser indivíduo dependente. Então, não dá para se basear pelos resultados obtidos por uma outra pessoa, ainda que você utilize o mesmo produto em doses similares, tá? E eu sempre gosto de deixar o alerta que é preciso compreender. Embora a gente tenha alguns esteroides anabólicos, e eu vou falar em outros vídeos, com níveis anabólicos e androgênicos, né, menores, quando você faz a escolha por um produto desse, pensando em não virilizar tanto, mas você compra aí de fonte duvidosa, ao mercado negro, porque a gente sabe que essa é uma prática adotada pelos usuários, você corre o risco de ter ali um produto misturado. Então, muitas vezes você vai desenvolver características virilizantes, principalmente as mulheres vão virilizar, por conta de um produto que estava adulterado. Pode estar misturado com um hormônio mais virilizante, mais androgênico, ou ainda não ter ali a dosagem, a concentração que está descrita no rótulo, enfim, no recipiente que você adquiriu. Então, isso tem que ficar muito claro para quem tem a intenção, né, de utilizar esses produtos, esses medicamentos, sem a devida orientação médica, sem o devido respaldo, tá? Bom, se eu conseguir te ajudar um pouquinho, você dá um joinha. Se você também não gostou, não entendeu porcaria nenhuma, você faz assim. Se ficou mais alguma dúvida, você coloca nos comentários que eu vou ter um grande prazer em responder. Beijo no seu coração!